Ele vendeu 2 empresas por 25 milhões e hoje aposta na revolução limpa de energia. Eu sou Carla Souza. Eu sou Jordan Val e no Mesa de Negócios de hoje recebemos o empresário Patrick Lima. Ele que aos 17 anos já consertava computadores e agora tem uma missão, viu? Mudar o futuro da energia no Brasil. Seja muito bem-vindo, Patrick. Obrigado. Prazer te receber, viu? Obrigado, Carla. O prazer te receber aqui hoje, Patrick. A gente já vai começar contando um pouco da sua história, né? Como é que iniciou esse interesse pelo empreendedorismo? E pelo que eu vi, foi muito cedo, né? Aos 17 anos. Como é que começou essa história, Patrick? Conta pra gente. Carla, primeiro, obrigado pelo convite, né? Uma honra estar aqui. Aos 17 anos eu fui emancipado para poder abrir minha empresa, né? Eu tive uma ideia maluca na época de ter um plano de saúde para computador, né? Eu achava que o cliente poderia pagar um preço fixo e eu consertar os computadores. Na época eu era técnico de informática e eu tive essa ideia, juntei ali, a ideia em si num papel. Fui no centro da cidade, criei uns panfletos e fui entregar no sinal no 7 de setembro. No dia 8 de setembro, o gerente de um hotel pegou um panfleto desses e me ligou. Ele disse, Patrick, eu peguei um panfleto aqui e tal, eu queria que você viesse aqui para consertar a nossa rede. Não está com problema aqui, eu não estou conseguindo imprimir da recepção para a telefonia, e eu queria que você consertasse. Aí, dando certo, a gente fecha esse plano de saúde aí do nosso hotel aqui. Eu disse, tá certo. Eu fui no dia seguinte e o sistema de lá era muito antigo, né? E não era da minha época, eu não sabia nem para onde é que ia. Ele disse, não, a gente trabalha com novel aqui e você entende novel? Eu disse, e agora, o que eu faço, né? Eu disse, entendo novel. Era a chance, não queria perder aquele contrato, né? Aí depois faço o seguinte, volte amanhã e se der certo, eu fecho um contrato com você. Eu disse, ok. Eu saí de lá, fui para Livraria Livro Técnico, não é da época de vocês, mas tinha uma livraria ali na Avenida Dom Luiz, que era Livraria Livro Técnico, tinha livros técnicos. Comprei 2 livros de novel, estudei manhã, tarde, noite, madrugada, no dia seguinte eu consegui resolver o problema dele em meia hora. E aí fechei o primeiro contrato, né, nosso plano de saúde com o computador, e aí eu tive outra brilhante ideia aqui, de louco, que era dar suporte 24 por 7, 365 para hotéis. Eu disse, não tem ninguém fazendo isso, hotel precisa de suporte 24 horas, porque deu problema no computador, como é que o hóspede vai fazer o check-out, né? Então, e aí um hotel foi indicando para outro. Eu cheguei a dar suporte em 12 hotéis sozinho, era chefe CPD da Rede Autônoma, então foi um negócio que cresceu bastante. Eu quero dizer que você é muito ousado, né? Porque realmente, naquela situação, você era muito novo. É muito interessante até comentar sobre isso, porque você não sabia, né, como é que ia solucionar aquele problema, mas disse sim, estudou um dia antes e deu tudo certo no outro dia. Como você falou, em meia hora você resolveu o problema. E aí a pergunta, hoje em dia, né, depois de anos aí dessa trajetória de sucesso, você tomaria a mesma decisão? Dizer que sim e se preparar um dia antes? eu precisaria de um pouquinho mais, porque agora as decisões são maiores, né? Mas eu acho que sim, se alguém faz alguma coisa, é possível, né? Um pouco mais de dedicação, de aprendizado, de resiliência, a gente consegue fazer também. Então, por que não arriscar, né? Agora, as decisões agora são um pouco maiores, e os riscos têm que ser um pouco mais calculados, né? Naquela época, eu não tinha muita coisa a perder. Era uma tentativa, né, que deu certo, mas hoje em dia tem que ter um pouco mais de cautela, né? Patrick, assim, muito curioso, porque eu entendi um pouquinho da sua história, mas eu não sabia que tinha sido tão rápido, como você acabou de dizer. Você tinha 17 anos. Tinha 17 anos. Tem que ter algum talento, tem que ter algum dom para tecnologia. Até estava conversando com o Joda, se fosse a gente não tinha feito nada disso aí, não. Não, com certeza. Não ia conseguir. Você se sentia preparado, assim, desde pequenininho, você sempre gostou de tecnologia? Como é esse cenário? Sempre. Eu ganhei o primeiro computador aos 11 anos. E aí eu
liguei, quando chegou o computador, eu liguei na tomada e o computador queimou. Porque eu liguei em 110, em 220 e ele era 110. E eu passei 3 meses ficando sem computador, né? Esperando o conserto do computador. E aí ele foi extremamente frustrante. E eu disse, não, eu vou aprender a consertar computador para não depender mais de ninguém, né? E aí foi que eu comecei a estudar técnicas de hardware, de conserto de computador para poder com me 11 preparar anos. isso. Com 11 anos. 12 anos eu dava aula particular na época era informática, né? De informática. Eu tinha alguns alunos, tinha a dono de loja de informática que eu dava aula, tinha alguns senhores que começaram a mexer com tecnologia. Então tinha alguns alunozinhos que saía do colégio e iam dar minhas aulas particulares de informática. Então ele já tinha uma visão essa bem vocação, antes, né? 17 anos foi mais nessa questão de um primeiro contrato maior, acredito. Isso. Mas a pesquisa, a vontade de empreender foi desde muito novo. Você falou em 11 anos. 11 anos eu corria na rua. Então, assim, nunca imaginaria colocar um negócio. Então, assim, é um diferencial muito grande, né? Vendo toda essa trajetória de sucesso. Esconde-esconde, né? Pega-pega. Com certeza. Carimba. Eu atropelei muito as fases da minha vida, né? Mas você precisava disso ou você queria? Na verdade, era uma questão pessoal, né? Meus pais se separaram muito novos, eu não tive convivência com meu pai, tinha um problema familiar de pensão alimentícia, mamãe nunca recebeu uma pensão alimentícia, e eu sentia falta realmente do pai. Então, eu disse, tudo para ele era dinheiro. Eu disse, eu vou trabalhar, um dia eu vou ser muito da cabeça de menino, né? Um dia eu vou ser muito rico para mostrar para meu pai que eu não quero dele, não é o dinheiro. É o carinho de pai, né? E hoje a gente se fala, tem uma boa relação e eu tive essa conversa com ele e eu acho que eu cumpri um pouco da missão, né? Foi mais ou menos isso. Isso que me motivou, acho que foi o pontapé inicial para ter essa veia de empreendedor, né? E essa sensação de ser contratado, né? Quando a gente fala de 17 anos, compartilha um pouco pra gente. Você falou, né? Que a gente sabe desde muito novo, com essa visão empreendedora. Mas como foi essa sensação de ser contratado, aquele primeiro contrato, que foi um desafio dobrado, né? Porque além da idade, você não sabia e estudou um dia antes, como a gente comentou. Como é que foi isso? Compartilha com a gente. Friozinho na barriga, né? Porque não tinha empresa na época constituída. Minha mãe teve que me emancipar para poder abrir a empresa, contra a vontade dela, né? Porque o sonho da minha mãe era que eu fosse funcionário público, né? Estudasse, fizesse concurso e tal, ser funcionário público. Na minha cabeça eu já tinha muito claro que eu queria empreender. Eu queria liberdade, queria criar. E aí eu tive que abrir a empresa com 17 anos para poder emitir nota fiscal, para poder receber os contratos. Então, tudo sempre foi um desafio, né? Mas foi muito gratificante. Aprendi bastante, comecei a aprender cedo com isso. Quem te ajudou nesse processo de abrir a empresa, formalizar os processos? Você foi buscando, procurando, ou teve alguém que te deu a mão, assim, nesse momento? Eu sempre fui muito autodidata, né? Então, sempre estudei muito. Sempre foi erros e acertos, né? Minha mãe que era contra a empresa e, no final, ela entrou para poder ajudar. Ela fazia as notas fiscais. Então, eu estava lá no carro consertando os computadores no hotel e ela estava lá no carro fazendo nota fiscal para poder entregar para o cliente. Então, foi mais ou menos isso. O começo da empresa foi bem simples e bem difícil, né? Eu acho que como todo negócio. Eu acho que isso a gente dá maior valor ao nosso negócio, né? E se para quem está ouvindo a gente, é importante, Patrick, dizer que ele sempre fala que eu estudei muito, né? Eu sempre pesquisei, sempre fui. Porque tem muita gente que quer começar a empreender ou já está empreendendo e não está conseguindo evoluir, né? Essa preparação, né? Qual a dica que você dá para quem está assistindo a gente? Carla, eu sempre me preparei, como eu falei, né? E como você falou bem, eu sempre me preparei bastante. Então, meu sonho era ser engenheiro elétrico. Eu fiz faculdade de engenharia eletrônica, né? Eu fiz faculdade de engenharia eletrônica e eu tive que abandonar por conta da empresa. Eu fiz 3 anos e meio de engenharia eletrônica, fiz ciência da computação ao mesmo tempo também, fiz 4 anos e meio, então eu fazia 2 faculdades e ainda trabalhava, tentando conciliar tudo isso. E aí foi uma época que a empresa começou a crescer e eu me desgastei bastante. Eu disse, eu vou dar uma pausa aqui nos estudos. E quando a empresa cresceu, eu já não era mais o técnico, eu já não era mais
pessoa da operação, eu era o empresário. Então, eu tive que me qualificar para poder fazer isso. Então, eu vou tentar buscar formações complementares que me formem como executivo, porque não existe um curso de executivo, não existe uma formação. A formação do executivo é o dia a dia, né, erro e acerto, é aprender ali, é a escola da vida mesmo. E sempre estudando, né? Porque sempre tem muitas novidades de mercado, Isso. de muita coisa, né? Aí eu fui fazer, me formei em Direito, né? Depois eu fiz um MBA em Gestão Empresarial para poder complementar um pouco algumas habilidades. Depois eu disse, agora eu preciso ir para Finanças, né? Entrei no MBA e ao mesmo tempo entrei no mestrado de Economia e Seguros, né? E Finanças. E aí abandonei o MBA e preferi focar no mestrado, né? E aí eu terminei o mestrado também e depois fui fazer outros cursos acessórios. Aí a importância do estudo, né? Porque ele não é só um empresário, dono de uma empresa, né? Que ele diz que foi autodidata, eu acredito que ele tem essa vocação, esse talento, mas a importância de sempre estar se preparando, sempre estar evoluindo, né? Nunca a gente não está pronto, né, Patrick? A gente tem que estudar, mostrar para essa juventude que também quer empreender. É a questão da ousadia mesmo, né? Como a gente estava comentando há pouco tempo, né? Só que a ousadia tem que vir junto com o preparo. Sim. Né? É isso que o Patrick está falando, que ele estudou muito e ainda estuda para poder evoluir, porque o mercado ele está em evolução constantemente. E aí você precisa dessa base, porque tem muita gente, eu quero empreender, não quero fazer faculdade, não, faculdade tem nada a ver, ou então, não, mestrado. Sempre tá por dentro do mercado, né? Porque a gente muda todos os dias, é um novo mercado, é um desafio, é uma inovação. E aí não é só tá ali naquele sentido de que as pessoas pensam que o empresário ele só manda, né? Entre aspas. Mas ele tá ali dentro do negócio todos os dias, estudando, tão quanto as pessoas que estão ali também, os colaboradores, né? A base eu acho que é o conhecimento, né, Patrick? A sua base. E o conhecimento ele é plástico, né? Então ele serve para qualquer situação da vida, seja para lado empresarial, seja para as relações sociais, né? Lógico, não é 100% essencial, porque a gente tem grandes casos aí, né, de pessoas que não têm nem um segundo grau completo e são cases bilionários e tudo mais, que são louváveis, né? São gênios, né? São gênios. Então, tem os outliers, né? As pessoas que são diferentes realmente, né? Exato. Puxando essa questão do crescimento da empresa, né? Como você falou. A CSI, ela se tornou uma multimilionária, né? Como a Carla bem falou no começo, teve essa negociação das duas primeiras empresas, né? De 25 milhões. Qual foi o momento que você teve essa visão de mudar, de realmente que a empresa estava crescendo? Como é que foi esse processo? Compartilha com a gente até algum investimento, né, no começo, que com certeza foi um desafio, né? Continua sendo, porque negócio é um desafio diário. Mas quando a gente fala desse crescimento, como é que foi isso? Aquele momento, isso pode mudar, eu posso crescer. Como é que foi? Fazendo uma retrospectiva, a gente começou com TI, né? Com suporte TI. E aí surgiu a oportunidade de a gente começar a alugar equipamentos de TI para esses clientes, para os hotéis que eu trabalhava. Então eu comecei a montar os cybercafés, a fornecer alguns equipamentos pontuais para esses clientes em forma de locação, né? E aí comecei a parte de outsourcing de TI, que era a locação de equipamento de TI como serviço. E foram surgindo outras necessidades dentro desses mesmos clientes, e eu fui analisando e fui absorvendo. Então, na época, eu comecei também a alugar equipamento audiovisual para os eventos. Então, projetor, som, tela, né? E um fato curioso, na época, o projetor era o preço de um carro, né? E eu me sentia assim, encurralado naquela época, que eu precisava do carro para poder trabalhar e tinha a oportunidade de comprar um projetor também. E eu disse, eu não tenho dinheiro nem para um nem para outro, mas eu tenho que arriscar. E aí eu consegui com um fornecedor que acreditou em mim, eu disse, eu não tenho dinheiro, mas eu vou lhe pagar. E aí ele me forneceu o primeiro projetor que eu tinha, multimídia, para Data Show. Comprei parcelado e foi dando certo, e eu fui pagando, fui comprando outros, e aí eu sempre fui reinvestindo o que ganhava, e por isso foi crescendo as empresas, né? Tomou uma certa proporção, porque cada ramo, a locação de computador, a locação de audiovisual, elas foram tomando proporções diferentes. No meio desse processo, surgiram os geradores, né? A locação de gerador para os eventos.
Então a gente começou com 2 geradores para atender esses clientes que já eram da carteira, e começou a crescer também. Então eu tinha 3 segmentos distintos dentro de uma empresa só. Surgiu a necessidade de a gente criar uma governança para isso, separar os negócios em empresas distintas, né, para poder dar foco distinto e justamente fazer um M&A, fazer uma venda, uma fusão. A gente chegou a adquirir 2 outras empresas, uma empresa de audiovisual, que era a Lockservice, que era a empresa que eu queria ser quando eu comecei o negócio. A empresa era gigante, era super profissional, eu tinha um projetor e os caras faziam eventos gigantescos, né? E eu disse, eu quero ser a Lockservice um dia. E a gente acabou fazendo a aquisição deles antes da pandemia, e adquirimos também uma empresa de locação de geradores que faziam o Fortal, grandes eventos, que a gente não podia entrar porque o sócio da empresa de geradores era o mesmo sócio das empresas de organização. Então, para eu entrar, eu tinha que fazer a aquisição. Então, a gente preparou a empresa para isso. Então, a gente fez a aquisição dessas 2 empresas e, posteriormente, surgiu a oportunidade da gente vender esses 2 negócios, de outsourcing e de audiovisual, para a gente focar no que eu acredito hoje como missão, que é mais importante, né? Não desvalorizando os outros negócios, mas eu acho que a missão que eu tenho agora é transformar a energia que a gente tem hoje, né? Reduzir as emissões de gás carbônico, fazer a transição energética. Hoje os geradores são todos a diesel, né? Então emite uma poluição absurda, consumo de diesel, manutenção. E aí foi pensando nisso que a gente começou a trazer novas tecnologias para isso. Gerador de hidrogênio, sistema de bateria, um BESS, para poder fazer sistemas híbridos. Então, eu tive que vender os outros negócios e foi uma oportunidade, porque estavam tentando comprar a gente, e aí foi a 4ª vez que eu ia dizer não, eu disse não, agora é a hora de vender. Foi um bom negócio financeiramente para a gente. E agora a gente vai pegar esse capital e reinvestir em tecnologia limpa nos geradores. Eu acho que é uma dúvida também de quem está nos assistindo, e minha, Jordan, especificamente, sobre essa questão do investimento. Você falou sobre a expansão, sobre essa evolução, né? De fato, esse primeiro investimento foi uma troca. Você encontrou uma pessoa, uma conexão, uma pessoa que acreditou em você, sim, né? E depois, como é que você fazia essa gestão financeira dos negócios para compra e venda de material e aluguel? Explica para quem também quer trabalhar nesse segmento como é que foi evoluindo essa parte financeira para você comprar todas essas empresas. Carla, engraçado você falar isso aí. Foi um ciclo também que eu fechei, né? O ciclo do empreendedor. Você funda um negócio, fica muito interessante para que outra pessoa lhe compre, né? Então, para mim foi até como uma realização profissional de fechar um ciclo, né? De criar um negócio, ficar interessante para uma empresa nos adquirir. A empresa que nos adquiriu de outsourcing, ela fatura hoje 850 milhões, né? Vai para 1 bi ano que vem. Então, essa empresa era sobre o quê? Essa empresa de outsourcing de TI. De TI. Ela é a maior do Brasil hoje, fundos internacionais. Então, isso foi um aprendizado também para a gente, porque eu tive que passar por due diligence, por M&A, por uma série de coisas que eu ainda não tinha vivido. Uhum. E foi uma grata experiência e, para mim, foi um fechamento de um ciclo, né? E aí, voltando à sua pergunta sobre os investimentos, a gente sempre fez reinvestimento com caixa. Então, antes da pandemia, a gente nunca buscou recurso em banco, em outras fontes de financiamento. O que a gente ganhava, a gente reinvestia, né? Hoje o pessoal chama um nome bonito que é bootstrapping, né? Reinveste o capital que ganha. Então, a gente, antes da pandemia, a empresa não tinha endividamento era zero. A gente passou a ter endividamento na pandemia, porque
fecharam os segmentos de eventos, não tinha evento, não tinha serviço para as empresas de audiovisual e para a empresa de gerador. Em contrapartida, a empresa de outsourcing, ela dobrou de tamanho, porque todo mundo foi para casa e todo mundo precisou de computador. Sim. Né? Na época, o computador ainda dobrou de preço também. Então, eu tive que fazer um investimento na época da pandemia, sem ter caixa, de 12 milhões na compra de novos equipamentos. Né? Então, eu tive que recorrer a banco e aprender a trabalhar com dívida. Um momento realmente inesperado, né? Pegou todos nós. Agora eu achei interessante, o aprender surpresa. a trabalhar com dívidas. Explica pra gente. Tem muita empresa que é alavancada por conta do negócio, capital ostensivo. Nosso negócio era de capital ostensivo. Você compra o equipamento, aluga e recebe em 36, 48 meses. É mais uma operação financeira. Né? Então, você precisa de muito capital para a compra de equipamento. Né? As grandes empresas, elas trabalham com capital de terceiros. Né? Elas são alavancadas, são bem alavancadas e fazem uma dívida estruturada. Eles sabem trabalhar com isso daí. Então, eles vão ganhar aquele spreadzinho já descontando a dívida. Eu tive que aprender a fazer isso, né? Porque eu fui da escola que eu não posso dever, que eu né? Que eu não posso pegar mais do que eu tenho capacidade. Mas foi também uma outra experiência, foi um outro aprendizado, né? E deu certo, funcionou bem, a gente cresceu bastante, né? E eu acho que foi mais um outro ciclo e um outro aprendizado disso daí. Quando a gente fala em empreender, a gente escuta muito, independente do negócio, essa questão de empreender longe do eixo São Paulo e Rio, né? Ah, mas a empresa, quando ela está muito distante desses grandes centros, ela não é tão valorizada, né? Às vezes a gente escuta muito isso, independente do negócio. Você viu empreender aqui no Ceará como uma oportunidade, visando a força do seu negócio, né? Essa novidade realmente da questão dos geradores, né? Essa energia renovável. Ou você viu uma barreira visando ser distante desses grandes centros? Como é que foi isso? Teve alguma dificuldade? Não tive dificuldade em relação a ser do Sul ou ser do Nordeste. Né? A gente tem dificuldade na captação de recursos com o Sul. Por exemplo, na época eu fui buscar fundos de investimento no Sul, né? E existe um preconceito para as empresas que estão fora de São Paulo, ali do mercado financeiro de São Paulo, a cada 100 quilômetros ela perde 1% do seu valuation, né? Eles têm essa métrica aí na cabeça deles. Então, para a gente, pegar dinheiro com o pessoal do Sul era muito complicado, né? Mas empreender é um negócio por si só difícil, né? Então, a questão política, a questão financeira em si, legislação, tudo é muito difícil, né? Você tem que fazer um jogo de cintura. Conseguir boas parcerias, né? E eu acho que no Brasil ainda é mais complicado ainda, né? Por conta de leis trabalhistas, por conta de fiscalizações. Você sabe que o pessoal cria dificuldade para vender facilidade, né? Então, o empresário é todo tempo naquela corda bamba ali, fazendo jogo de cintura para tentar gerar valor à sociedade, né? Criar empregos, dar um serviço de qualidade. Então, é um negócio complicado empreender. Falar em criar empregos, né? Puxar esse gancho. Como é que está hoje esse cenário? Assim, quantas famílias você dá oportunidade? Você tem essa visão? A gente tinha 150 colaboradores, né? Com a venda das empresas, a gente diminuiu para 50. E a gente sentiu a necessidade de otimizar mais, e hoje a gente só está com 35 pessoas na nossa equipe. E trabalha também com contratos temporários, que foi a forma que a gente encontrou de ser mais, de dar mais retorno para os acionistas, né? Então, hoje a gente tem um EBITDA robusto, né? E uma gestão bem controlada disso daí. Na época da pandemia, a gente segurou essas demissões justamente pensando nas famílias, né? Durante muito tempo, a gente queimou caixa, mantendo as pessoas dentro da nossa folha de pagamento
porque eram famílias. Então, a gente sempre foi muito... Talvez hoje eu não fizesse isso, porque a gente teve mais endividamento para poder dar um conforto a essas famílias. Talvez eu fizesse diferente, um plano de demissão mais longo, um outro tipo de ajuda. Né? Entendo. Não tem como a gente deixar de falar de transição, né? Que com certeza foi mais um desafio, né? Durante aí a sua trajetória de sucesso, que foi a questão das vendas dos negócios, saindo mais da tecnologia, do audiovisual, indo para a geração de energia. Como é que foi essa transição? Porque com certeza você precisou estudar mais o mercado. A gente sabe que o Ceará é referência também quando a gente fala de geração de energia. A gente tem crescido muito, hidrogênio verde, várias outras, né, pegadas aí quando a gente fala da energia renovável. Como é que foi essa transição, esse processo? Acho que foi bem natural, né? A gente já vinha olhando para esse mercado, a gente já vinha, mesmo antes dos M&As, a gente já estava investindo em tecnologia verde. A gente fez uma parceria com a multinacional de energia solar, de energias alternativas, na verdade, e nós trouxemos os 2 primeiros geradores de hidrogênio da América Latina. Né? Foi um projeto inicial, embrionário, para a gente poder tentar conscientizar o nosso mercado sobre o hidrogênio verde, sobre as políticas públicas que precisam ser adotadas para a gente poder implementar o hidrogênio verde. Eu acho que o futuro está caminhando para o hidrogênio verde, para a energia solar. Então, a gente precisou fazer esse movimento muito rápido, né? Para a gente ter ali o pioneirismo, para a gente ter uma reserva de mercado, para a gente começar a fazer esse movimento de transição energética. Ótimo. Para além dessa questão da energia sustentável, né? A gente sabe que hoje se fala muito na energia sustentável. Para além, como foi que você viu em relação ao investimento neste mercado, assim, rentabilidade, falando de rentabilidade? É um mercado formidável, né? A rentabilidade, hoje, por exemplo, as indústrias solares, né, dão retornos acima de 2% ao mês. Né? Então, é algo que, se você não está investindo ainda, é algo que você tem que olhar. E tem um tempo de vida útil muito longo, né? Você faz um investimento num parque solar hoje e ele tem um tempo de vida de 25 anos. São 25 anos você tendo um retorno sobre o investimento. Maravilha. E vamos falar sobre a chamada da venda das empresas, né, Sim, também. Mas eu quero falar uma pesquisa que fala que 15% das exportações globais de hidrogênio, né, pode fazer o Brasil ser forte nesse sentido, né? E aí, o que é que diferencia vocês, né, quando a gente fala de geração de energia, essa energia renovável, o que é que diferencia a empresa? Você pode falar? Nossa empresa, ela... Hoje, para a gente comparar com as grandes empresas que estão no Brasil todo, a gente tem um pouco mais de agilidade por ser um pouco menor, né? A gente consegue, como uma lancha, um transatlântico, né? Você consegue fazer a curva um pouco mais rápido. Essa é a vantagem de ser uma empresa de médio e pequeno porte, né? Você não tem tanta burocracia e não tem tanto engessamento do comando. A gente participou de projetos aqui que a gente concorreu com empresas multinacionais e a gente ganhou. Por exemplo, o Fraport, a construção ali do aeroporto, os alemães fizeram a concorrência e a gente concorreu com esses grupos aí internacionais, e a nossa empresa foi a única que foi homologada para poder fornecer equipamentos para lá. Por quê? Porque a gente já estava super capacitado. Todos os técnicos com todas as ANRs, todos os treinamentos, caminhão Munk, tanque de combustível. Então a gente tinha toda uma cadeia que a gente conseguia atender de forma bem mais rápida, né? Então o diferencial da gente, eu acho que é isso. A gente é muito capacitado, né, e muito rápido. A gente falou no começo sobre a venda das 2 empresas por 25 milhões. O que te motivou para essa venda e como foi esse processo? Então, eu acho que, como eu falei anteriormente, foi a questão do fechamento de um ciclo, né? E também
focar num negócio só, porque eu sempre foquei em 3 negócios, né? Audiovisual, outsourcing de TI e gerador. Como gerador, a transição energética é algo que é perene e está aí iminente, né? Eu achei por bem fechar esse ciclo realmente e investir só em gerador, ter um foco só, né, em gerador e energias alternativas, né, energia solar e outras energias. E o processo foi super prazeroso. É um processo difícil, eu acho que quem passou por M&A sabe como é exaustivo, né, mas a gente vinha se preparando para isso, sempre foi muito organizado. Nossa empresa era auditada pela BDO, todos os balanços auditados, todos os documentos. Então, a gente fez o M&A, durou 4 meses esse processo, e assim, né, a gente não teve uma contingência, não foi contingenciado nada. Ou seja, isso atesta que a gente estava fazendo um trabalho muito bem feito, né? Nesses 25 anos de empresas, a gente não teve um processo trabalhista, minto. A gente teve um agora, de um funcionário que estava desviando o diesel da gente, que era o abastecedor. A gente demitiu por justa causa e entrou na justiça contra a gente. Então foi o primeiro caso nos 25 anos. E a gente vê muito essa crescente dos carros elétricos, né? Em 2020 tem uma pesquisa bem interessante que fala que o Brasil contava com 350 postos, né? E 4 anos depois foi para 8.000 postos, ou seja, uma mudança gigante, né, Carlos? De 350 para 8.000. E aí a pergunta, né, que a gente tinha que perguntar isso porque é um assunto bem recente, tem crescido bastante de fato. Você tem planos de oferecer estações de energia para carros elétricos? Como é essa visão de vocês? Vocês já pensaram nessa atuação? Passou isso pela tua cabeça também, já que você está lidando com energias renováveis? Passou, mas passou muito rápido, né? Passou muito rápido. Eu acho que, assim, estações de carregamento, eu acho que não é o foco inicial. Eu acho que a produção da energia limpa é o nosso foco principal. Produzir energia para essas estações de carregamento, né? Engraçado você comentar que saiu para 8.000, né, postos. Eu acho que é uma corrida dos combustíveis fósseis para poder vender mais e fazer mais caixa. Isso apenas em 4 anos, é interessante, né? Muito interessante. Para poder fazer mais caixa, porque vai diminuir absurdamente, né? Existem planos aí, o Brasil ainda não tem, mas o plano de transição energética de alguns países, até 2032 não tem mais carros a combustão, né? Veículos a combustão. Só veículos elétricos ou híbridos, né? Com hidrogênio, enfim. Então, acho que o que justifica essa explosão de postos de combustíveis é a questão da corrida realmente para vender mais o mais rápido possível, né? Enquanto ainda tem um boom, ainda tem a necessidade grande do combustível, né? Uhum. E aí a gente falando de sustentabilidade, é importante falar que tem uma pesquisa, né? O Panorama de Sustentabilidade Corporativa 2025 aponta que em 2024, 51% das empresas brasileiras já possuíam uma estratégia de sustentabilidade, né? O que é bem positivo para a gente. E como isso se traduz assim, dentro da sua empresa? Já você está investindo nessas energias, né? Como é que você vê esse cenário aqui no Brasil e como é que se traduz no seu negócio? Muito gratificante ver uma pesquisa dessa, né? Porque as pessoas estão se preocupando em dar retorno para o meio ambiente e para a sociedade, né? A gente sempre teve essa preocupação, porque a gente trabalha com grupos geradores que são poluentes, né? Então, a gente sempre adotou medidas sustentáveis para poder compensar a problemática do nosso negócio, né, em si. Quase uma questão de sobrevivência, né? É uma questão de sobrevivência. Exatamente. Da nossa espécie, né? Sim. E aí a gente começou a adotar. Há 8 anos a gente tem uma usina solar, que a empresa sempre funcionou 100% com energia solar. A gente tinha descarte ecológico de baterias, reaproveitamento de óleo motor, fardamento dos colaboradores eram com malhas recicladas. Então a gente sempre adotou
melhores práticas de sustentabilidade para poder compensar uma coisa com a outra, né? A gente nunca trabalhou isso, né? Era algo que estava no nosso DNA. E aí, quando foi 2018, 2019, eu disse, vamos testar a nossa capacidade com alguma certificação. E aí a gente conseguiu o selo verde Instituto Chico Mendes, sem muito esforço, né? Só apresentando as práticas que a gente já trabalhava. Então isso é gratificante, porque respalda que a gente está no caminho certo, né? Não, e assim, quando a gente fala de sustentabilidade, nesse começo da pauta, né, quando começou essa ideia dentro dos negócios, muitos negócios falavam porque realmente achavam bonito dizer que era uma empresa sustentável. Mas a gente vê hoje que os clientes, eles pesquisam sobre a empresa, eles querem realmente saber se aquela empresa está atuando. Você enxerga isso também? Porque você também tem muitos amigos empresários, né? Assim, uma visão geral dos negócios. As pessoas têm pesquisado mais se aquela empresa de fato está atuando? As grandes empresas que têm políticas de ESG, elas procuram empresas que são que têm as mesmas políticas, né? Então, grandes grupos, elas buscam contratar as empresas que têm as mesmas políticas, as mesmas práticas. Isso é importante, porque você está dentro de uma concorrência, né? E está gerando também valor ao seu negócio e à sociedade. Excelente. Eu estou realmente impactada, assim, como isso foi, pelo que eu entendi, foi crescendo de forma natural dentro do teu negócio, né? Como a sustentabilidade também do próprio negócio, né? Exato. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da tua empresa hoje. Eu ouvi falar que ela está valendo mais ou menos 40 milhões. Já chegaram algumas propostas de compra? Já chegaram. Como é que você avalia? As propostas giraram em torno disso daí, né? Por isso que eu acho que a gente tem valor maior para poder potencializar mais esse valuation. Então não é a hora de vender agora, é a hora de realmente contribuir com o que a gente pode para a sociedade, né? Gerar mais valor ao nosso negócio, para a gente crescer mais ainda e ter um valuation maior. Um valuation maior. E eu tenho curiosidade de saber como é que funciona essa questão desse gerador, né, com essa energia sustentável, né? O objetivo, o propósito da tua empresa de fato. Assim, explica para quem não entende muito desse negócio. O grupo gerador, ele funciona para suprir uma falta de energia, né, ou para atender alguma demanda energética pontual ou de longo prazo, né? Esse gerador hoje nosso, como todos os geradores do mercado, eles são ou a diesel ou a gás, né? A maioria, 95% é a diesel, né? Alguns pequenininhos são a gasolina, muito pequenininhos, aqueles caseiros, mas 95% é o número macro, né? E esses geradores, eles produzem realmente a poluição por conta da emissão a queima do diesel, produção de CO2. E hoje também o nosso insumo principal é o combustível, né? A gente adotando essas práticas de sustentabilidade, colocando um sistema híbrido de baterias, um BESS, acoplado a um gerador, a gente consegue reduzir a queima de combustível, consequentemente a gente consegue economizar mais e produzir menos poluição no meio ambiente. Eu ia até perguntar sobre essas energias renováveis, Jordan. Sim. Não, mas assim, antes da gente comentar um pouco sobre isso, aqui no Ceará a gente sabe que cada vez mais a gente tem recebido grandes eventos, né? Então, o trabalho de vocês é essencial, porque são eventos com assim, um grande suporte, muitas horas de evento, é uma energia muito grande, né, que eles precisam realmente, então vocês dão todo esse suporte. E aí eu queria que você comentasse sobre isso, né, assim, é um mercado muito bacana, falando aqui na questão mesmo regional, né? Tem crescido muito, né? Muitos grandes eventos aqui a gente faz shows internacionais incríveis, né, com uma capacidade energética fenomenal. Então tem eventos que a gente atende aí com 20 geradores, né? É um negócio surreal para a capacidade energética. Pra você ter uma ideia, um gerador de 300 kVA, ele consegue atender um condomínio de 38 casas tranquilo, né? Então você imagina um gerador
atende um condomínio todo. Nossa, muita coisa, né? Viu? Imagina 20 geradores. Sim. Né? A capacidade energética, a demanda para você atender um evento desse. Hoje a nossa empresa começou como eventos, né? Mas a gente fez uma migração muito para o corporativo, né? Para as indústrias, para a mineração. Então, hoje o nosso braço maior é voltado para indústrias, né? Para grandes operações e focado na não parada do negócio, na continuidade do negócio do nosso cliente. Então, tem mineradoras ali, sem parar o forno deles, eles perdem milhões de reais por hora, minutos, por dia, né? Enfim. É muito dinheiro. Então, a gente garantir a continuidade da operação do cliente é algo que a gente tem feito com maestria. E o Ceará é um grande polo industrial. Né? A gente acredita. Ali Maracanaú é um grande polo. Né? E pelo que eu estou entendendo, assim, a sua empresa não tem muita concorrência nesse mercado? Como é que está, assim, aqui no Ceará, em relação a esse mercado? É um negócio que não tem barreira de entrada, né? Não tem barreira tecnológica. E assim, um dos motivos também da gente adotar outras medidas e outras práticas são realmente criar um diferencial em relação ao mercado. Mas hoje, se você comprar um gerador e botar numa carrocinha, que a gente chama, tem um suporte, e puxar num carro, você é um locador de gerador. Então, tem muitos concorrentes dessa forma. Né? Isso, menores, né? Isso, como não tem regulamentação, não tem, enfim, não tem muita barreira, isso prejudica muito o mercado. Né? Porque o custo do cara da carrocinha é diferente do nosso custo. Né? A gente tem toda uma infraestrutura, toda uma política de sustentabilidade, de processos. A gente trabalha realmente como uma empresa deve trabalhar, e o cara da carrocinha, muitas vezes é ele que puxa o gerador, né? E aí ele joga para o mercado um preço que muitas vezes é 40% abaixo do nosso, né? E o mercado faz essa comparação, né? Muitas vezes, né? Compara preço. Não compara o que está por trás do preço. A qualidade, realmente, né? E vocês têm uma atuação bem ampla, né? A gente falou de eventos, falou de indústria. Então, isso também é um diferencial, né? Claro que, às vezes, a gente vai para um lugar mais específico, como você falou, a gente está atuando mais em indústrias, corporativo, mas é uma pegada ampla. Não deixa de ser, né, Carla? Com certeza. Sobre a regulamentação, eu vou pegar, eu gosto muito de pegar as falas dele, né? A regulamentação, ele falou, não tem muita regulamentação para esse mercado, por isso que ele sofre essa concorrência de menores que não investem tanto quanto ele investe na empresa dele. Falta uma regulamentação para esse tipo de negócio no Brasil? É difícil responder isso daí, porque você criar uma regulamentação, você meio que pode criar barreiras para a concorrência, né? Você pode limitar a entrada de novos... Eu acho que assim, tem que ter regulamentações no aspecto de fiscalizações do CREA, né, de fiscalizações da prefeitura, do governo do estado, né, eles ficarem mais atentos aos trabalhos informais. Né, que eu acho que muitos desses daí não têm realmente a certificação, engenheiros dentro da empresa que atestem a qualidade do equipamento. Né? Porque hoje você trabalha com energia, né? Quando você aluga um gerador, aquilo ali está ou alimentando a sua indústria, alimentando o seu evento, né? Um casamento. Imagina você ter um casamento, o gerador parar no casamento. Você acabou o casamento. O dia mais importante da vida da noiva, do noivo, né? Você acabou aquilo ali. E muitas vezes, por falta de fiscalização, o cliente é induzido a um erro, a contratar por preço, né? Enfim, eu acho que pensando nesse tipo de regulamentação, eu acho que mais fiscalizações dos órgãos competentes já seria um bom começo. Um bom começo. Nós falamos sobre vários processos, né, durante aqui o episódio,
Mas você diria que empreender, a pessoa precisa ser inquieta mesmo? Sempre tá ali procurando, estudando. Como é isso? Você acha que é um diferencial do empreendedor quando ele é inquieto? A gente entendeu o Patrick é inquieto desde os 11 anos. Eu acho que ele nasceu assim, É só pra né? ele falar mais sobre isso, porque ficou bem claro que ele é realmente muito inquieto e que é um Exato. diferencial. Mas é legal ele ampliar, né, essa conversa, porque às vezes as pessoas acham que é só ter conhecimento, mas às vezes só ter conhecimento não te dá ousadia, né? Eu acho que é um pouco de tudo. A ousadia, o conhecimento, acho que é mais ou menos nessa pegada, né? Eu sou suspeito de falar, né? É uma pergunta para mim que eu sempre fui muito inquieto e tenho hiperfoco, né? Se eu fosse diagnosticado, com certeza diriam que eu tenho TDAH, né? Mas assim, porque realmente quando eu me proponho a fazer alguma coisa, então eu me dedico a estudar, me dedico a conhecer bem aquilo ali, né? Seja nas minhas atividades profissionais ou nos meus hobbies. Eu realmente busco estudar bastante. Então, eu acho que, tirando por mim, essa inquietude é realmente necessária, né? Você não pode estar parado ali, você tem que estar em constante aprendizado, em constante busca de novas tecnologias, novos conhecimentos, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, que é bem diferente do mundo que eu comecei o nosso negócio há 25 anos. Né? A internet estava começando a surgir. Hoje, a velocidade de informações que você consome é muito maior do que há tempos atrás. Né? E essa geração nova também, ela é muito mais inquieta. Né? Se você olhar... Imediatista, né? Imediatista. Quer começar um negócio e no dia seguinte está querendo ser rico. Verdade, já. Né? Então, assim... E a gente vê isso no mercado de trabalho. Você vê muita gente pulando de galho em galho, né, como a gente diz. Uma pessoa que trabalha, que tem 20 anos ali, ela já passou por umas 10 empresas. Né? Eu acho que tem que ter... E às vezes muda até de ramo, de segmento, não, porque esse aqui não deu certo, aí eu vou para outro. Né? E tem toda essa questão dessa nova geração. A gente tem que aprender a trabalhar. Eu tenho que aprender a trabalhar um pouco com essa geração. Acho que todos nós. Todos nós mesmo. E uma curiosidade aqui, saindo um pouco do Patrick empreendedor, viu, Jordan? Estava pensando nisso agora, eu sei que você vai perguntar, viu? E ele recentemente se descobriu artista, né, Patrick? Conta aí essa curiosidade, como é que você começou a pintar? Artista é uma bondade sua. É um hobby gostoso. Minha mãe pinta. Né? Minha mãe pinta divinamente bem e eu sempre tive vontade de pintar, mas mamãe na época dizia que as tintas eram muito caras e eu não podia pegar nas tintas, então eu fiquei meio frustrado com relação a isso daí, e quando eu precisei de uma válvula de escape, eu disse, agora eu vou criar um novo hobby, né? Porque eu tinha um hobby que era gastronomia. E agora eu vou criar um novo hobby e vou buscar... Então, você é chefe de cozinha também? Eu fiz formação em gastronomia também. Nossa, fantástico. Eu fiz uma pós-graduação em gastronomia. Na pandemia eu criei um canal, estourou, tinha 200 mil seguidores nesse canal. Abandonei isso daí. Muitas habilidades. Muitas habilidades, Descobrindo talentos aqui, viu? Aí eu preciso focar no meu negócio, porque esse negócio de ser blogueiro de gastronomia não dá dinheiro, não. Aí eu voltei me dedicar às outras atividades, né? E descobri realmente a pintura. Eu disse, eu vou agora estudar a pintura. Né? Eu quero me dedicar. E como a gente estava conversando, terapia, né? É uma terapia. Aquele momento ali de fuga do trabalho, só obrigação, né? Exatamente, porque era a gastronomia. Eu chegava estressado do trabalho e ia para a cozinha, né? E era um momento de criação também. Eu acho que faz parte daquele negócio de criação. E a pintura foi também muito parecido. Comecei a estudar, fazer alguns cursos de pintura, né? E hoje é meu hobby. E é um momento que eu consigo realmente me concentrar e fico horas pintando. Às vezes, num domingo, eu começo de manhã 8 horas, das 18 eu ainda estou lá pintando. Paro para almoçar, para brincar ali um pouco com os meninos, com as crianças e tal, mas eu continuo pintando o dia todinho. Será que vem uma exposição aí, hein? Será que a gente vai trazer essa pauta? Ver uma exposição de arte? Quem sabe, ser, né? Quem sabe? Do Patrick, eu não duvido nada. E eu acho que é importante para todos nós, para a mente, né? A mente do empresário, do empreendedor brasileiro, já é conturbada demais, com
1000 processos, situações diversas, dificuldade, burocracias, investimento. Então, a gente precisa realmente dessa válvula, né, de escape, onde que a gente pode encontrar tranquilidade, equilíbrio. Você vê que é importante estar com a mente tranquila para poder evoluir, né? Para poder investir. Eu acho que isso realmente é importante, né? Também uma dica para o empreendedor. Arrume um hobby. Arrume um hobby, senão você fica doido, né? A palavra é essa, fica doido, tem que arrumar assim. E você vê aí muitos casos de burnout, né? Burnout. Por conta disso daí, porque a vida hoje, ela exige mais. Então, esse negócio de você ter o WhatsApp, de ter o celular ali, parece que você está disponível 24 fora os horas, grupos né? do WhatsApp, né? Que a gente não consegue acompanhar. 300 Eu grupos. mal abro o grupo, mas assim, é importante. Eu tenho um monte silenciado, arquivado lá, que eu olho uma vez perdida. Me identifico, o meu também. Eu tô lá para não ser indelicado de sair, mas não consigo dar conta, não. E ter esse cuidado, né? Esse discernimento que o Patrick acabou de falar, de cuidar da saúde mental. Senão o negócio desanda mesmo, né? Total. E temos a gente trabalhou recentemente com a psicóloga que sempre falava sobre a quantidade excessiva de quadros de burnout, que quem não sabe o que é o burnout é justamente quando você está extremamente estressado com o trabalho, um cansaço exaustivo, e aí não anda, né? Então, eu acho importante. Na minha época eu chamava de estafa mental, né? Estafa, exato, estafa mental. Acharam um nomezinho mais bonito. Ai, foi bonito, Patrick. Olha, uma pergunta, né? Se você pudesse resumir sua jornada em uma palavra, qual seria e por quê? Resiliência. Resiliência porque sempre foi muito difícil, né? Seja no crescimento da empresa, seja na criação da empresa. Você precisa ter muita resiliência para não desistir, né? Porque desafios, problemas, eles vão acontecer, vão existir. Então, você precisa realmente ser muito resiliente. E esse momento, você falou de resiliência, né? Para você dar continuidade, você precisa ser resiliente, você precisa ter o foco, que você falou muito aqui em foco, né? Esse equilíbrio que você diz. Mas existe um momento, Patrick, a gente já está conduzindo para o finalzinho, infelizmente, existe um momento da tua jornada, assim, que foi muito satisfatório? Eu alcancei o que eu queria alcançar. Eu sei que a gente nunca para. Meu avô dizia, no dia que eu parar de aprender, eu morri. Mas sempre tem os momentos mais marcantes, né? Tem os momentos mais marcantes. Sim. Carla, assim, acho que o empreendedor ele nunca vai estar satisfeito com isso, né? Uma constante busca de crescimento, de aprendizado, né? Tiveram vários momentos de realização profissional, de satisfação, como o M&A, como a compra de 2 empresas, como a venda de 2 empresas, né? Isso daí foram momentos marcantes. Como o fechamento de um contrato que a gente teve, um contrato milionário, foram momentos marcantes. A compra da sede da empresa é um momento marcante. Mas eu acho que, assim, falta um pouco de satisfação completa, né? Você nunca vai estar satisfeito completamente, né? A não ser que... acho que nem o Elon Musk ali, com bilhões, ele nunca vai estar satisfeito. Quem sempre quer criar, né? O empreendedor, ele quer criar. E até manter o negócio, né, também. Porque exatamente. É um desafio manter, imagina criar e inovar. Né? Então, eu acho que a mente do empreendedor é baseada na criação, né? Então, a satisfação é quando ele cria alguma coisa nova, quando ele realiza alguma coisa nova, mas ele está em constante busca de algo mais sempre. E por favor, a gente está finalizando, infelizmente. Já fica o convite para você retornar, quem sabe com a exposição, né, Carla? Aí com muitas artes para a gente conferir. Por favor, deixa o seu perfil e o perfil da empresa também. Fique à vontade para o pessoal acompanhar mais sobre o trabalho de vocês. Tá ótimo. O da empresa CSI Geradores, né? O site é csilocações.com.br. O meu está no LinkedIn, quem quiser buscar Patrick Lima Alex. Né? Eu tenho um blog que eu comecei sobre energias alternativas também, que é patrickalex.me. Tem lá muita coisa, os artigos que eu escrevo, que saem no jornal. Tem algumas coisas lá falando sobre transição energética, sobre futuro da energia, algumas reflexões que eu acho bem legais. Muito bom, iremos acompanhar também. Com certeza. Para fechar, eu queria, Patrick, que você desse um recado, assim, para quem está nos assistindo, quer empreender ou já empreende, né?
faça um recado final, assim, o que você acha que eles devem, como eles devem conduzir, né, essa trajetória do empreendedorismo, como você conduziu, está conduzindo muito bem. E quem tem essa paixão pelo empreendedorismo, que quer começar um novo negócio, que está começando esse negócio, eu acho que é muita palavra que eu falei, né? A resiliência. Então, assim, dificuldades vão surgir, problemas, percalços, mas faz parte do crescimento, faz parte do aprendizado. Né? Se essa for sua missão de vida, empreender, né? Gerar valor à sociedade, criar emprego, né? Ter resiliência. Maravilha. Então vamos fechar, né? E para você que quer acompanhar o nosso podcast, não só aqui no YouTube, segue lá a Opinião CE no Instagram, para vocês ficarem por dentro dos melhores momentos. E claro, não deixe de acompanhar a gente aqui na íntegra. Muito obrigado, Patrick. Foi um prazer receber você. E muito obrigado, Carla, mais uma vez, por estar ao seu lado, viu? Muito obrigada, Patrick. Aprendi muito hoje. Adorei. Conversaremos horas aqui. A gente espera que você volte, com certeza, né? Obrigada, Jordan, pela parceria. Obrigada a você que nos assistiu, acompanhou, reforçando. Entra no nosso canal do YouTube, acompanha nas nossas redes sociais, comenta, compartilha, passa essa entrevista para aquele amigo que quer empreender, né? Principalmente no ramo da tecnologia, energia sustentável, que ele vai aprender muita coisa com a gente. E a gente espera para uma próxima. Até já!